Oi pessoal, bom dia. Bom dia. Então, para quem não nos conhece, nós somos Grazi e Lucas, né, desse canal aqui. E hoje a gente pensou em falar um pouco mais sobre a gente, sobre o canal, porque a gente fez uns vídeos lá em Goiânia, aí a gente fez um vídeo que chama Nos Mudamos para Curitiba, e desde então a gente começou a fazer uns vídeos aqui em Curitiba. Aí eu acho que a gente nunca explicou bem por que a gente veio morar aqui em Curitiba, ou quem nós somos. Então a gente pensou em fazer esse vídeo para Contar um pouquinho mais. Para contar um pouquinho mais da gente, por que a gente veio pra cá. Ups. Miau. Então, pessoal, eu sou advogada e tinha um tempo que eu estava procurando emprego em Goiânia na minha área. E a gente resolveu que não precisava se restringir só a Goiânia e que a gente poderia procurar emprego em outros lugares, que a gente poderia morar em outras cidades também. E eu trabalho de forma remota, e aí a Grazi deu essa ideia de procurar empregos. Acho que foi eu que dei a ideia de procurar emprego em outra cidade, né? Porque eu não tenho essa restrição de, preciso ser lá em Goiânia, né? Então, já que ela estava procurando um emprego melhor, que era mais específico porque ela queria, eu falei assim, bora procurar em outras cidades que não seja só em Goiânia. Eu trabalho de forma remota, então não faz diferença em qual cidade eu trabalho. Eu trabalho com marketing, só que mesmo trabalhando com marketing, eu até então eu não tenho uma graduação em marketing, né? Aí enquanto eu trabalhava, eu estudava, fazia faculdade nessa área, e agora finalmente consegui me formar, eu estava fazendo faculdade também de forma remota, né? Aí essa semana finalmente eu me graduei, então eu acho que hoje a gente vai sair mais tarde para jantar, para comemorar. Num jantar especial assim, que é pra marcar essa etapa da vida que a gente não costuma fazer duas vezes. Ou costuma, né? Mas a gente prefere essa mas uma só assim é melhor que nada. Aí a gente vai sair pra comemorar lá hoje, aí a gente vai gravar lá também. Vai mostrar um pouquinho do nosso jantar de comemoração. Sim. De uma data muito importante, né? E esse ainda é só o começo da história, pessoal. Nós vamos dar o passeio e contamos um pouco mais sobre ela. Tá, então por que a gente escolheu Curitiba para se mudar? Por que a Grazi começou a olhar uns oportunidades de trabalho por aqui, né? Então, na verdade, a gente pensou que primeiro a gente queria morar numa região diferente da que a gente morava, porque para conhecer mesmo, né? A gente morava lá em Goiânia, no Centro-Oeste, e a gente gosta bastante de viajar, de conhecer os lugares assim por perto. E sempre quando a gente tinha oportunidade, a gente viajava, fazia uma viagem de final de semana, conhecia as cidades que tinha por lá. Então a gente conheceu as cidades históricas de Goiás, conheceu ali o Cerrado, a Chapada dos Veadeiros, fez esse turismo natural por lá, e sempre quando tinha o final de semana a gente podia viajar. Aí a gente queria ir numa região bem diferente,
onde além de conhecer uma cidade, morar numa cidade diferente, a gente também teria a oportunidade de, quando desse um final de semana, a gente viajar em umas cidades perto e ser uns rolês diferentes do que a gente costumava fazer, né? Então a gente veio aqui para Curitiba porque a gente pensou na região sul, porque a gente poderia pegar um carro e ir ali para parte sul de São Paulo, parte norte de Santa Catarina, conhecer o sul, conhecer o litoral. Então a gente focou inicialmente em olhar algumas cidades na região sul. Então por que a gente escolheu Curitiba como uma boa opção pra gente morar e procurar o emprego, né? Dentre essas cidades da região sul que a gente tinha falado, né? Exatamente. Então, há 2 anos atrás, a gente teve a oportunidade de vir conhecer Curitiba e a gente ficou aqui uns 7 dias, 8 dias? Foi uma semana. A gente ficou aqui uma semana e a gente fez um roteiro, né? A gente conheceu vários parques, a gente fez a viagem para Morretes. A gente veio aqui 100% de turismo, né? A gente não trabalhou 7 dias e veio para conhecer a cidade. Isso. A gente ficou planejando conhecê-la de manhã, de tarde, de noite e conhecendo bastante. Então a gente fez o roteiro, a gente conheceu vários lugares da cidade. Quando a gente veio, o clima tava bem agradável, né, amor? Tava bem agradável, tava friozinho, tava, né, com chuvinha leve e tal. A gente conseguiu conhecer tudo que a gente queria, conseguiu fazer o nosso roteiro. E a gente foi gostando de Curitiba, foi vendo a cidade, foi gostando da parte histórica, foi gostando da modernidade da cidade, foi gostando do que tinha pra fazer na cidade, né? Dos rolês e tal, a gente gostou que tinha bastante parques, que eram uns parques bem legais que tinha na cidade. Sim. Além do clima que a gente já falou, que era bem gostoso. A gente gosta de sair pra algum lugar diferente, conhecer um lugar diferente às vezes no fim de semana. E aqui tem muito lugar diferente, né? Porque a gente não conhecia, a gente conheceu durante 7 dias e, né, E a gente achou a cidade bonita toda em si, assim, bem arborizada, pareceu que mistura bem essa parte arborizada de parques com uns prédios históricos e também uma parte moderna. A gente achou uma combinação como um todo bem legal. Exatamente. Então, acho que quando os dias foram se passando, a gente começou a sempre falar, né? Eu moraria nessa cidade. Exatamente. Eu moraria nessa cidade. Isso. Aí a gente saiu daqui de Curitiba já pensando nisso, né, amor? Aí a gente voltou pra Goiânia, né? Ficou lá mais esses 2 anos, só que... eu trabalhei durante alguns desses... trabalhou um tempo lá também, só que mesmo assim não deixou de procurar oportunidade de trabalho por aqui também. E aí quando deu certo, quando achou alguma coisa, a gente veio. Gente, pegou nossas malinhas, vazou, né, meu Exatamente, e viemos pra cá. E viemos pra cá, estamos aqui. Então, falando mais um pouquinho, por que a gente escolheu o centro para morar aqui em Curitiba? Um dos fatores muito importantes era a localização, né? Por conta da gente ter vindo sem carro.
Chantilly. Então, como a gente veio sem carro, a gente queria que fosse mais fácil de se locomover, né? Tipo, tinha que ser próximo do meu trabalho, tinha que ser perto das coisas que a gente pudesse fazer a pé, pra gente fazer compras a pé. Supermercado, restaurante. Que a gente conseguisse ver com relação a preço também, né? Porque às vezes você mora num lugar que só tem um único supermercado perto pra ir a pé. Então, tipo assim, os preços podem estar altos que você vai ter que comprar lá mesmo, né? E aqui no centro tem muita oferta de tudo, né? Então, tem bastante restaurante barato. Se a gente quiser ir nos lugares, tem tudo pertinho, né? Tem aquele parque que a gente acabou de sair, tem esse cinema de rua que a gente acabou de ver, que também é um café que tá pertinho de casa também. Eu fui cortar o cabelo ontem e consegui achar um lugar baratinho, porque é tudo, sabe? E tem várias opções, né? Tem várias opções. Se você quiser ir trocar, tipo, ir procurando melhores opções, né? Não só de preço, mas também da qualidade do serviço que você quer, né? E aí, além disso, é perto do trabalho, e que ela disse, né? A gente veio sem carro, então tinha que ser um lugar que dá a opção da gente poder, além dessas coisas que a gente precisa no dia a dia, também no final de semana, se a gente quiser ir para um restaurante, quiser ir para um bar, algo assim, a gente consegue fazer tudo aqui bem pertinho, sabe? Não precisa, a gente não fica refém de precisar do carro. Normalmente a gente até vai um pouco mais longe no final de semana, porque a gente, né, pode pegar um Uber e tal, mas dia de semana... Mais pra conhecer mesmo, né? E a gente tá gostando bastante aqui do centro por conta da parte histórica também. Eu acho que por ser uma cidade mais antiga do que Goiânia, né? Porque a gente tá acostumado, a gente sente que aqui no centro todo prédio tem uma história pra contar, assim, eu acho que a gente tá achando bem legal. Tô parecendo filme de terror, amorzinho. Bora. Então, olha essa estilosidade. Será? Vestidinho esteja adequado, né, amorzinho? Touquinha francesa, coraçãozinho. Eu sou o look do meu amorzinho, grande estilosidade. Mas é isso. Estamos indo então comemorar minha graduação. Vamos lá no restaurante Terraza 40 que o Luiz, um inscrito, nos recomendou. Curtiu o seu chorizo aí? Eu tive um chorizo à la parrilha. E o meu amor é o quê? O meu é uma pamplona com ravioli verde. Essa é a pamplona e esse é o ravioli verde. Que por cima tá vermelho, mas por baixo parece verde, amorzinho. A parrilha aqui, né? Tá lustrosa aqui, né? E meus legumes.